louvores entoados, Pai. Agora, Senhor, te entrego o teu filho, Felipe, que irá ministrar a palavra do Senhor nesta noite. Que tudo que ele venha falar, Senhor, provenha de Ti, Deus. Que fale profundamente aos nossos corações. Que possamos sair daqui, Senhor, revestidos com o teu amor, Deus. É tudo que eu te peço, já te agradeço. No nome do teu filho amado Jesus. Amém. Glórias a Deus. Aleluia. A paz do Senhor, amada igreja. Amém. Glórias a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Isaías capítulo 53. Estou muito feliz de estar aqui com os irmãos. Um pouco cansado, né? Mas estou bem, graças a Deus. Ontem eu estive lá no alto da Serra da Araponga, onde eu orei por todos vocês também, né? Grandes amigos meus como Ramon, Diácono Júlio, já foram lá comigo uma vez, Tuí, né? E não é fácil, mas valeu a pena. A presença de Deus tomou conta daquele lugar, e Deus falou muito comigo lá e com o Diácono Edilson, lá da Igreja Presbiteriana de Cardoso. Isaías capítulo 53, amém? Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos, para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele levou sobre si, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do seu povo foi ele atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia ao Senhor agradou o moê-lo, fazendo enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado. Verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele fará e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Aleluia. Glórias sejam dadas ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem deu crédito à nossa pregação? Eu começo aqui. Eu não sei há quanto tempo você está esperando uma promessa de Deus se cumprir na sua vida. De repente você está caminhando no deserto há anos. Um irmão recebeu e você não recebeu. Um ímpio
teve um livramento, recebeu uma cura, uma bênção, e você está aí há anos na igreja. Quem deu crédito à nossa pregação? A palavra de Deus, ela vai, ela não volta vazia. Tem promessas aqui, de Gênesis a Apocalipse. De repente não cumpriu ainda, porque não chegou o tempo. Porque Deus sabe que se ele se cumprir agora, você não vai ter estrutura para suportar. Você de repente vai achar que você mereceu, ou você vai cortar a sua cruz e vai dizer: agora eu estou cheio de bênção, agora eu não preciso mais de Deus. Mas deixa eu te dizer nessa noite, você precisa, e eu preciso desse Deus. Então não faça isso, creia apenas que as promessas de Deus vão se cumprir na sua vida. Você não vai parar, você não vai parar em nome de Jesus, porque a presença de Deus, ela é forte sobre a tua vida. Creia apenas e você vai ver o milagre, a transformação, o deserto transformando em mananciais, em nome de Jesus. Aleluia. O Senhor Jesus sofreu muito, ele padeceu, ele foi moído naquela cruz por mim e por você. Havia uma promessa desde os tempos passados, que o Messias haveria de vir e padecer no nosso lugar, e todos esperaram essa promessa. Aqui o profeta Isaías, ele já estava crendo que o Messias já estava lá padecendo na cruz, porque aqui diz que ele não tinha parecer, ele foi subindo como renovo, como raiz de uma terra seca. Havia sequidão na vida do Senhor Jesus. Ele não tinha aonde reclinar a cabeça. E hoje, eu e você temos a bênção, temos um teto, temos aonde dormir, temos aonde nos aconchegar, temos uma família. Ele foi despojado disso tudo, para que hoje, eu e você pudéssemos desfrutar das bênçãos dele, do milagre, da transformação. Então não duvide que o teu parente que ainda não aceitou Jesus vai estar aqui para bendizer, para exaltar a esse Deus. Não importa, na vida do Senhor Jesus, a raiz dele ia e procurava refúgio, procurava água para se refrescar, e não havia. Para que hoje você estivesse aqui, meu irmão, porque ele sabia que um dia você estaria aqui bendizendo a ele. Ele sabia que um dia Ramon estaria tocando esse teclado aqui. Ele sabia um dia que Moacir seria presbítero da igreja. Ele sabia que a Raquel estaria ali bendizendo e exaltando a esse Deus. Os planos de Deus não podem ser frustrados. Para o homem está tudo perdido, não tem mais jeito, não há cura, não há libertação, está tudo perdido. Há sequidão em vários lugares, em várias áreas de nossas vidas. Mas nós, como príncipes e princesas de Deus, temos que fechar nossos olhos espirituais e abrir e crer nesse Deus tão maravilhoso, que deu o único filho dele para levar sobre si toda a carga, todo o peso que eu e você carregamos. Nessa noite, eu não sei quantos entraram aqui dessa maneira, eu não sei qual foi a maneira que você entrou aqui, mas saia dessa noite leve, deposite sobre ele todo o peso, toda a preocupação, toda a ansiedade. Senhor, eu quero lançar sobre o Senhor nessa hora. Mas o Senhor já não levou? Sim, Ele já levou. Mas nós não tomamos posse. Nós ainda queremos carregar, queremos dar murro em ponta de faca. Queremos, com nossas próprias forças, tentar resolver problemas sozinhos.
E aí, o que acontece? Cai tudo, desmorona tudo. Aí a gente fica frustrado, angustiado. O meu sonho se perdeu, eu não consegui, está muito difícil, a minha família está destruída, as pessoas estão me perseguindo, eu não estou aguentando mais. Não está aguentando mais? Então deposite tudo sobre o Senhor Jesus, que levou sobre si. Ele foi moído naquela cruz, meu irmão e minha irmã, para que hoje você alcançasse a graça de Deus, de poder estar aqui em vez de estar lá no mundo, de poder glorificar a esse Deus, de sentir a glória dele te envolvendo. Meu Deus, é muito bom isso. É muito bom fechar os olhos, sentir o Espírito Santo te acariciando, abraçando você, dizendo: meu filho, minha filha, vai em frente, eu sou contigo. Você está gemendo, você está sofrendo, mas eu sou contigo, para enxugar as tuas lágrimas, para dizer: vai em frente. Enquanto muitos querem te ver no chão, vá em frente, em nome de Jesus. Aleluia. Ele levou sobre si verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Sabe aquela dor de cabeça horrível que de vez em quando você tem? Aquela dor, aquela angústia, a depressão, ele levou sobre si. Então nessa noite, tome posse nesta noite da cura. Eu não sei se alguém entrou enfermo aqui com alguma dor, mas nessa noite saia sem ela. Ei, meu Deus do céu, eu estou sentindo a tua presença, meu Deus. Eu estou sentindo os anjos, cirurgiões de Deus passeando neste lugar. Eu estou sentindo que tem gente que vai sair daqui curado. De repente a sua cura não é física, mas é emocional. Tome posse da sua vitória em nome de Jesus. Você não pode duvidar, você tem que crer, porque Deus não dorme, Deus não pisca o olho, Deus está contemplando tudo. Ele levou sobre si. Então, em nome de Jesus, pela palavra de Deus, eu profetizo a libertação, eu profetizo a cura, profetizo o livramento, a bênção do Senhor, em nome de Jesus. Você só tem que crer, em nome de Jesus. Ontem eu estava lá subindo a serra da Araponga, e no início da serra, eu e o diácono Edilson vimos umas correntes de água, né, passando assim pelo caminho. E Deus ministrou para mim que aquelas correntes de água representam a minha e a sua lágrima. Diz o louvor do Anderson Freire, que da lágrima do crente ele faz desertos transbordar. Eu não sei se você tem chorado, mas eu tenho chorado. Só Deus sabe o valor da lágrima do crente. E Ele nessa noite vai transformar o teu deserto em mananciais, através da sua lágrima, que o homem não vê, mas Deus está contemplando tudo. Cante ele baixinho. Eu sinto a tua presença, meu Deus. Existe uma unção muito forte neste lugar nessa noite. Feche seus olhos em nome de Jesus, porque tem anjo de Deus passeando neste lugar. Se você crer, você vai sair daqui diferente. Se você ainda tem alguma coisa escondida em você, algum vício, alguma mágoa, você vai sair daqui livre
Cantelebaxere, cantalabaxai. Pelo que darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá dele os despojos. Porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Deus quer levantar nessa noite aqui uma geração de intercessores, uma geração que, em vez de ver o irmão no pecado e derrubar ele mais ainda, você intercede. Meu Deus, aquele irmão errou. Meu Deus, aquela irmã errou. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai, eu peço por ele, eu peço por ela agora. Levanta o meu irmão, meu Pai, levanta ela, em nome de Jesus. Deus quer levantar uma geração de intercessores, porque é isso que o teu irmão precisa, é isso que a tua irmã precisa, que está caindo naquele chão aonde você também já esteve. Uma geração que intercede pelos outros, que não calunia, que não faz fofoca, em nome de Jesus. Aonde está essa geração? Aonde está essa geração que intercede pelos outros? Deus está chamando, em nome de Jesus. Que você nessa noite venha sair daqui com este propósito de orar pelo seu irmão, estender a mão, porque um dia você também esteve assim, eu também estive na sujeira, na lama, e Deus me levantou, porque pessoas acreditaram no meu ministério. Em nome de Jesus, mesmo que o homem não veja, Deus está contemplando, e Ele vai levantar pessoas para orar por você, em nome de Jesus. Eu glorifico a esse Deus de maravilhas. Dê crédito a este Deus, dê crédito a Ele, porque se você der crédito a Ele, Ele vai honrar a tua vida e o teu ministério. Não duvide, porque as promessas de Deus vão se cumprir. Ele não falha, o homem falha. E deixe Ele levar nessa noite todo o mal, todo o peso que está impedindo você. Você sente aquela dificuldade para caminhar, você acha que já era, mas Ele não. Ele quer te dar novas oportunidades de você se levantar, de você se erguer, de você caminhar. Uma caminhada de milagres está te esperando, em nome de Jesus. O presbítero Moacir pediu poucas palavras, então eu deixo para a amada igreja essas humildes palavras, em nome de Jesus. Eu agradeço essa rica oportunidade. Amém. Amém. Glória a Deus, aleluia. Irmão, eu não pedi